E essa primeira volta do GP de Portugal, hein, meus amigos? Confusão total. Lewis Hamilton perdendo a liderança para o Valtteri Bottas. Depois, na segunda volta, o Valtteri Bottas perde a liderança para o Carlos Sainz. Foi um início de corrida espetacular lá no Algarve. E agora a gente traz os detalhes para discutir aqui com você o que de mais importante aconteceu nesse GP de Portugal. 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que fica para a história por dar a vitória de número 92 ao Lewis Hamilton, mas que também teve outros aspectos aí que merecem nossa atenção. É logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, sempre aos domingos pós-corrida. A gente tem esse espaço aqui para apresentar o que de melhor aconteceu em cada corrida e debater também os pontos que ficaram depois de cada prova do Mundial de Fórmula 1. Olha, e essa aí trouxe bastante coisa interessante para a gente, né? Começando, claro, pela vitória histórica de número 92 do Lewis Hamilton, mas também por aquele início de prova espetacular, com a chuva ameaçando, uma certa garoa, e que colocou Carlos Sainz na liderança durante algumas voltas, né? Da segunda à sexta volta, o Carlos Sainz esteve na frente. Mas antes da gente começar aqui o nosso debate, queria te pedir para já deixar a sua inscrição, já deixar o seu like. Você vai nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos antes do final do ano. A gente está chegando cada vez mais perto, você está contribuindo com o crescimento do Primeiro Stint. Isso tem nos permitido buscar pautas cada vez mais legais, falar com pessoas interessantes, tem muita novidade vindo aí e a sua participação é fundamental, compartilhando o vídeo, dando like e se inscrevendo se ainda não tiver feito isso. Para quem esperava que seria um passeio do Hamilton, não foi bem assim, né? Pelo menos no início da prova, o Hamilton se embananou ali com a questão da pista molhada, com a temperatura dos pneus não chegando aos níveis ideais, né? Especialmente os pneus médios que ele e o Bottas estavam usando. O Bottas se aproveitou de um momento ali em que o Hamilton ia à frente, ia descobrindo o traçado, se atrapalhou e o Bottas passou por ele, né? Assumiu a liderança e depois veio o Carlos Sainz com os pneus macios em melhores condições para aquele tipo de pista, para aquele momento de pista, e assumiu a ponta, um início muito legal de Grande Prêmio de Portugal. Logo depois, os dois pilotos retomaram a ponta, né? E o Bottas liderou aí tranquilo até a volta número 19, quando aí sim o Lewis Hamilton mostra a superioridade dele, passa pelo Bottas e abre 25 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipe. É muita coisa, é assustador o que o Lewis Hamilton conseguiu impor ao Valtteri Bottas. Mais uma corrida que o Valtteri Bottas deixa escapar, né? Ele tinha ali a primeira posição, poderia ir à frente, poderia vencer a corrida e não só permite a aproximação do Hamilton, como termina quase meio minuto atrás do companheiro de equipe. Fica muito difícil. O Lewis Hamilton na melhor fase da carreira dele, uma vitória que mostra quem ele é, o piloto que ele é e o alto nível que ele tem em relação aos seus adversários hoje. Em relação, inclusive, ao Max Verstappen, que é quem eu coloco aqui como grande adversário do Lewis Hamilton, e eu acho que vocês concordam que é um cara que pode ameaçar o Hamilton tendo um carro mais competitivo, mas que hoje esteve bem abaixo da média, né? Começou com aquele acidente lá na sexta-feira, que nenhum piloto desse nível pode se envolver, né? Com o Lance Stroll, e hoje fez uma largada ruim. O Max Verstappen, mesmo tendo os pneus macios, não soube tirar vantagem disso, diferente dos seus adversários, e depois ainda tocou com o Pérez. A direção de prova não aplicou punição a ninguém. O Max Verstappen disse que foi o Pérez quem forçou a barra e meio que se jogou para fora, né? Porque com o toque ali não deu espaço para o Max e os dois acabaram batendo, mas de qualquer forma ficou ruim para o Max. O Max perdeu contato em relação aos líderes, passou a primeira volta em 5º lugar e depois teve muita dificuldade para acompanhar o ritmo, chegou somente em 3º. Agora, essa primeira volta que colocou o Sainz ali na frente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse gráfico, né? Ele apareceu na tela da TV logo no início da prova, que a reação do Sainz na largada foi espetacular, né? Em 5,1 segundos ele foi de 0 a 200 km por hora. Isso ajudou muito no decorrer das primeiras voltas para que ele tivesse aí a primeira posição. Outro que brilhou, mas assim, uma das melhores primeiras voltas da história da Fórmula 1, na minha opinião, Kimi Raikkonen, saindo lá do 16º lugar, ele teve uma reação de 5,4 segundos
e conseguiu aí passar algum tempo da primeira volta na 5ª posição. Foi um negócio surreal e o Kimi Raikkonen guiou muito, andou muito nessa prova, mostrando que ainda tem o gás, que tem sim condições de permanecer na Fórmula 1 por mais um ano, seja quem for o companheiro de equipe dele, ele é um cara que vai dar trabalho e com o talento que tem, mesmo com a idade avançando, mesmo já sendo recordista de provas na Fórmula 1, o Kimi mostra que ainda tem muita lenha para queimar. E o Sérgio Pérez, hein, meus amigos, que chegou a cair lá para trás, né? Caiu para último lugar depois de fazer o seu pit stop em função do toque que teve com o Max Verstappen e mesmo assim cresceu na corrida para chegar na 7ª posição, um desempenho impressionante que reforça o nome do Sérgio Pérez no mercado, né? Ele que tem sido visto com bons olhos por diversas equipes, inclusive a Red Bull, né? Que está olhando fora do programa de talentos deles para buscar um piloto para o ano que vem. Então o Sérgio Pérez impressionou mais uma vez, fez um corridaço. Para a gente entender um pouco melhor o que rolou nesse fim de semana, o que teve de interessante na pista, nos bastidores, vamos rodar aquelas frases destacadas, o que aconteceu de mais legal, quem disse as coisas mais bacanas, mais interessantes, solta aí. Ele não me deu espaço. Max Verstappen, sobre o toque com Sérgio Pérez. Eu não sabia o que esperar de cada curva. Lewis Hamilton, a respeito do início com pista úmida em Portugal. Ele está guiando em outro patamar. Sebastian Vettel reconhecendo o domínio de Charles Leclerc na Ferrari. Que retardado! Max Verstappen sobre Lance Stroll no acidente nos treinos livres. Tem de ter culhão naquela primeira curva. Charles Leclerc sobre o 4º lugar no grid de largada. Outro quadro muito legal aqui aos nossos domingos é a eleição do melhor e do pior da corrida, né? Eu já falei do Sérgio Pérez, ele foi tido pelos fãs da Fórmula 1 como o melhor da prova, né? Conseguindo aí o Driver of the Day, recebeu esse prêmio por parte dos fãs, mas eu tenho uma opinião diferente. Eu vou de Pierre Gasly. Gasly fez um corridaço com ultrapassagens fantásticas, bem calculadas, um ritmo, né, um desempenho constante, consistente, não foi aquela coisa de aparecer só em um stint ou só quando está com os pneus em boas condições. Ele andou rápido o tempo todo, fez uma ultrapassagem por fora no Sérgio Pérez, que deixou todo mundo de boca aberta, né, recebeu aplausos da equipe. Então eu colocaria o Pierre Gasly como o melhor deste Grande Prêmio de Portugal. Agora, pior... Caramba, pior tá difícil. Eu poderia apontar o Lance Stroll como o pior, né? O Stroll fez uma corrida desastrosa, né? Eu até comentei no Twitter. Parece que ele começou a pensar igual o Senna e o corpo tá reagindo igual o Stroll, né? Porque, pô, aquela ultrapassagem por fora ali que ele tentou no Norris não fazia o menor sentido, extremamente agressiva, acabou rodando, acabou sendo punido em 5 segundos e também tomou uma segunda punição de 5 segundos por corte de pista. Então, realmente, o Stroll estava num fim de semana horroroso. Tudo bem, vem se recuperando aí de uma notícia difícil, né? De uma fase difícil que foi o contágio pela Covid-19, ficou fora de uma prova lá na Alemanha, mas mesmo assim, né, pelo amor de Deus, não dá para fazer uma corrida tão ruim assim. Mas ele ainda não é o meu eleito. O meu eleito tá aqui, ó. Trouxe para vocês verem. Estão conseguindo ver o Alexander Albon aqui dentro, ó. Frigideira! Ligou! Puta vida! Ele fez uma corrida horrorosa, talvez a pior dele na Fórmula 1. Andou de ré, largou em 6º, chegou em 12º. É inexplicável. A Red Bull fez um pit stop em 1.8 para o Alexander Albon, deu uma condição dele brigar lá na frente, né? Deu um carro competitivo, ele fez a 5ª melhor volta da prova, ele só perdeu para as duas Mercedes, para o Max e para o Lando Norris, e mesmo assim ele não entregou os resultados. Não tem condição, não dá mais para o Alexander Albon permanecer na Red Bull. Eu não tenho realmente mais o que dizer a respeito dele, porque ele simplesmente não vai. O problema dele era classificar, na corrida ele ia bem, classificava lá em 20º bagaceira e terminava em 6º, 4º, 5º e chamava atenção. Precisava classificar melhor. Tá, classifica melhor, acaba em 12º? Não tem a menor condição. E eu acho que eu já disse, né? Eu olharia para outro lugar, né? Eu olharia para fora do programa da Red Bull
como a Red Bull está disposta a fazer, né? Tem olhado Pérez, tem olhado Hülkenberg, então ela vem buscando um outro nome aí para substituir o Alexander Albon, eventualmente, se o Albon não melhorar esse desempenho, e eu acho que é o que vai acontecer, mas também precisa prestar atenção de novo no Gasly, né? Não dá para a Red Bull não ter a humildade de trazer alguém de volta. Se ela tem a postura de rebaixar, se ela tem a postura de dizer não serve mais, tchau, ela tem que ter a postura de dizer bom, agora está melhor, pode subir de volta. Então, é importante a gente observar isso, né? Como é que a Red Bull vai trabalhar. Eu acho que não seria nenhum absurdo ela desfazer a troca e sentir se realmente é a pressão que ela está colocando, se realmente ela teve pouca paciência com o Gasly, se realmente era o momento de cada um. Enfim, eu acho que ela pode desfazer essa troca. Seria interessante se ela desfizesse antes do fim do ano. Próxima prova, Pierre Gasly na Red Bull, porque assim ela consegue entender o que está acontecendo e aí sim para 2021 ela tomar uma decisão, né? Porque se ela tomar agora, mantendo o álbum até o final do ano, vai ser uma decisão meio às cegas, trazendo alguém de fora do programa para a Red Bull, né? Para o carro da Red Bull. Feito esse registro, se você gostou, dá o seu like, se você gostou, compartilha e principalmente se inscreva no canal, porque assim você nos ajuda a chegar àquela meta de 10 mil inscritos antes do final do ano. Isso vai com certeza construir uma base muito legal aqui no Primeiro Stint para que a gente possa te oferecer pautas cada vez mais bacanas, tá legal? O próximo grande prêmio é já nesse fim de semana lá em Imola, o GP da Emília-Romanha, e a gente vai acompanhar também tudo aqui no Primeiro Stint. Não se esqueça, sempre aos domingos depois das provas e também nas quintas-feiras às 19h30, vídeos inéditos aqui no Primeiro Stint. Participe, deixe o seu comentário aqui na nossa barra e a gente vai trocando essa ideia ao longo da semana, tá legal? Um abraço!